Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Mário e hoje eu vou falar um pouquinho sobre como aprender inglês em 21 dias. Ontem eu falei um pouco sobre como aumentar a velocidade do seu aprendizado em uma velocidade de 10x. Hoje eu vou falar um insight que eu tive na época que eu estava estudando inglês, que me fez dominar o idioma em poucos dias. No sentido que nós somos uma máquina biológica, para você entender o que você tem que fazer, você tem que entender isso, porque senão você se frustra. Nós somos uma máquina biológica na qual nossa mente possui sinapses. Essas sinapses, elas demoram a se conectar. É comum no aprendizado de qualquer coisa você começar um novo trabalho, por exemplo. No começo, você não consegue saber o que está fazendo, você erra, você tem que perguntar para o colega como é que faz, mas depois do ano, as pessoas de fora vão enxergar que aquilo parece fácil. Então, o que aconteceu nesse processo? Nossa mente é cheia de conexões neurais, chamadas de sinapses. Eu posso estar falando besteira aqui, biologicamente, mas entende só como uma forma de explicação da nossa plasticidade mental. E essas conexões, elas existem na nossa mente, e toda vez que nós executamos uma tarefa, nós temos as conexões se aproximada. Então, imagina que aqui você tem uma e outra sinapse, e toda vez que você executa uma mesma tarefa, elas vão se conectando. E uma vez que elas se conectam, não precisa mais fazer nada, porque elas já estão conectadas. Ou seja, aquela tarefa que você antes tinha dificuldade, não vai ter mais dificuldade. O que eu vejo muita gente fazendo? Pessoas que compram cursos, compram aplicativos, estudam sozinhas. Só que o que acontece? Elas começam a fazer aquela atividade que foi proposta. E os neurônios, eles começam a se aproximar. Mas, como ela não entende que ela é uma máquina biológica, ela não entende que essas sinapses, elas precisam de tempo para se conectar. E aí, se elas não se conectam, toda vez que ela desiste ou muda de método, essas sinapses elas não se conectam. Então, na mente dela, tem um monte de sinapse e informação que nunca se conectou. Então, quando você faz alguma coisa, começa a fazer aquela atividade e desiste, você nunca mais tem essas conexões neurais finalizadas. A não ser que você volte a fazer e volte a fazer com consistência. Então, quando uma pessoa ela começa a estudar o idioma ou fazer qualquer coisa, ela tende a buscar essa conexão neural. Mas se ela desiste, essa conexão neural não é formada e logo ela não aprende. E ela se acha burra por isso. Mas ela não entende que é um processo natural de conexão neural. Tudo que você faz com consistência por dias, essa conexão neural vai se aproximando até que um dia ela se conecta. E aí você aprende o idioma. É comum em qualquer coisa que você está aprendendo que você fica numa fase de platô. O que é um platô? É quando você faz alguma coisa e não se desenvolve. Mas aí chega um belo dia e você se desenvolve totalmente. É como a água congelar. A água não congela a 20 graus, nem a 19, nem a 8, nem a 3 graus, nem a 2 e nem a 1. Ela só vai entrar em processo de congelamento a 0 graus. Ou seja, então é como se você estivesse diminuindo a temperatura do seu cérebro até chegar a 0 graus e ele finalmente ter essa realização de conexão neural na qual você sabe o idioma. Então, o que você tem que fazer? Por que eu cheguei a essa conclusão? Eu queria ser escritor, escrever livros e tal. E aí, uma das coisas que me fizeram ter essa ideia de plasticidade mental foi um grande autor na época, e ele falava para escrever todos os dias, no mínimo 1.000 palavras por dia. E aí, no começo, era muito difícil, mas ele falou para continuar. Era muito difícil escrever 1.000 palavras por dia. E ter um texto coerente e tal, mas eu fiz. Continuei fazendo, continuei fazendo. Até que depois de 20 eu conseguia escrever textos de 1.000 palavras com facilidade em 20 minutos. Então, o que criou aí nessa conexão? No momento que eu comecei a escrever, as conexões de neurais da escrita estavam afastadas. À medida que eu fui escrevendo durante esses 21 dias, as conexões neurais foram se conectando. E no dia 21 elas se conectaram. É uma conexão fraca ainda, mas elas já começaram a se conectar. Eu senti uma diferença e um progresso enorme na minha capacidade de escrever coisas do nada. E por que 21 dias? Cientificamente falando, é 21 dias que você forma, 66 dias você forma um hábito para sempre. Mas se você fizer uma coisa todos os dias, mesma coisa todos os dias, uma mesma atividade com o mesmo objetivo, em 21 dias você vai sentir o progresso. Você não pode desistir antes dos 21 dias. Em 66 dias você vai ter um progresso gigantesco. Então, basicamente, é essa forma. Você precisa definir o que você vai fazer e que habilidade você quer dominar. Se você quer falar inglês, você vai falar
todos os dias. Se você quer entender a gramática ou se você quer alguma coisa, você vai fazer todos os dias. Porque em 21 dias você vai ter um progresso. Em 66 dias você vai ter um progresso enorme. Você vai estar começando a falar inglês. E essa motivação de ter conseguido não pode se sabotar para não conseguir um progresso maior. Porque essas conexões neurais, elas começam a se conectar. Mas novas conexões são necessárias para você evoluir o inglês. Então, a gente tem várias fases de platô. Tem a fase de platô 1, e aí a gente tem um progresso gigantesco. A gente vai ter uma fase de platô 2 e outro progresso gigantesco. Então, você tem uma série de fases de platô na qual você vai ter que passar para poder ter esse progresso. Mas você não pode desistir no meio do caminho, porque quando você desiste, a conexão neural não é feita, ela se afasta e você só perdeu o tempo. Quando você não entende que você é uma máquina biológica e que você tem sinapses, você tende a cair na ilusão de que, ah, nossa, a professora me explicou uma vez e aí eu não consegui entender. Você tende a cair nessa ilusão. Que a professora. E aí, porque você colocou isso na sua mente, nossa, ela me explicou e eu nem entendi. Mas como você vai entender se essas conexões neurais não foram feitas? Você só teve uma instrução, digamos, virtual ali na sua cabeça. Só está na sua memóriazinha. Entendeu? Então, quando a pessoa. Você tem que ver essa explicação de novo. Você tem que praticar essa explicação para você realmente fixar esse conteúdo. E você tem que praticar todos os dias, formando novas conexões. E o aprendizado de inglês e qualquer coisa muito complexa não vai ser um neurônio, nem dois neurônios, são bilhões de neurônios que estão se conectando. São milhões e bilhões de sinapses se conectando para você formar um novo idioma na sua cabeça. Então você tem que ter paciência e focar em fazer aquilo todos os dias, que você vai conectar a sua mente. Eu acredito que esse é o motivo principal das pessoas não conseguirem os objetivos. Então, se você está sentindo que está se frustrando, que não sei o que, só continua, tá beleza? Te vejo no próximo vídeo.